Olá, muito boa noite. Boa noite a quem nos está a acompanhar aí em casa. Boa noite também a quem está connosco, a todo o auditório que nos acompanha hoje aqui em Alenquer. Boa noite também aos nossos convidados. Estamos hoje aqui no âmbito da Rede Cultura 2027, em mais um congresso à quarta. Desta vez estamos aqui em Alenquer. É um prazer voltar sempre em Alenquer, também uma terra que me diz muito, a minha terra natal. Eu sou o Carlos Levezinho e vou moderar esta noite, esta conversa com um painel excelente de convidados e vamos falar hoje justamente sobre os desafios para a gestão cultural. Estamos no claustro do Convento de São Francisco, em Alenquer, um local recheado de história, património e que simboliza toda esta tradição e toda esta relação com a cultura e com as artes. E no fundo hoje vamos poder trocar impressões também aí em casa, também com perguntas vossas, se quiserem participar, e esperemos que participem, mas também aqui com o auditório presente, quem quiser participar pode sem dúvida fazer perguntas, que terei todo o gosto em fazer. Bom, apresentar os nossos oradores. Vamos começar da minha esquerda para a direita. Começamos com Manuela Carlos. Manuela Carlos, uma carreira de atriz na área do teatro, na área da televisão, uma pessoa ligada à gestão e à gestão da educação e da formação na área do espetáculo e na área do audiovisual. Sem dúvida, uma das escolas mais importantes, um dos grupos mais importantes na formação de ativos na área da cultura, do audiovisual e do espetáculo, é a TIC. Foi fundada por Manuela Carlos e essa, hoje, sem dúvida, uma das escolas que há mais de 20 anos que contribui muito para a formação. Sem dúvida que a sua experiência enquanto atriz, enquanto professora, diretora, vai-nos trazer aqui reflexões muito importantes para este debate sobre os desafios da gestão cultural. Depois, José Barbieri, aqui à minha esquerda, da cooperativa Memória Média, que tem trabalhado muito as áreas do património cultural e material, as tradições orais, mas também formação de base, também na área cinematográfica, enquanto realizador, também trabalhado em teatro e em muitas áreas, mas muito recentemente, quer dizer, mais recentemente, um trabalho muito ligado ao património, especialmente ao património cultural e material, algo também muito importante para nós em Alenquer. E aqui à minha direita o Daniel Oliveira, uma pessoa também com uma formação também bastante aprofundada na área da música, organista, também tem sido curador e diretor artístico de muitos festivais e também tem conseguido ter um papel muito importante no desenvolvimento de públicos e, sem dúvida, também um alenquerense que nos vai ajudar aqui a pensar um bocadinho o que são as artes performativas e o desenvolvimento de públicos no que diz respeito à gestão cultural. Bom, eu começaria, como comecei, justamente pela Manuela Carlos, e quando nós falamos aqui de gestão cultural, um conceito amplo, lato, gostaria de começar mesmo por esta noção macro da formação, não é? Tendo fundado uma escola que tem realmente tido um papel tão importante na formação de muitos criadores, muitos artistas, muitos técnicos, como é que considera que estas componentes ligadas à gestão e à produção, e à comunicação, e ao financiamento, ou seja, estas sub-áreas que fazem parte da gestão cultural, como é que considera que a formação tem conseguido ser eficaz para quem vai para o mercado de trabalho ao longo destes últimos anos? Bom, muito obrigada, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu também sou uma alenquerense e, portanto, hoje estou aqui com muito gosto mesmo. Sim, é verdade, eu tive uma carreira ligada à parte artística e em determinada altura senti a necessidade e a falta de haver
formação mais, como direi, mais direcionada para determinadas áreas em Portugal que não existiam. E a partir daí, enfim, acabei por formar a ETIC em Portugal há 30 anos, o tempo passa no instante, já faz este ano 30 anos, e também acabar por, a pouco e pouco, deixando a minha carreira artística, porque não era fácil conciliar as duas coisas. É um projeto muito gratificante e é muito gratificante na medida em que sinto que tenho contribuído, ou que há algo de mim que contribui para que muitos jovens em Portugal possam aceder àquilo que são os seus sonhos e se realizarem na sua área que realmente criativa, naquilo que eles gostariam de fazer. Nesse aspecto tem sido absolutamente fantástico. Eu penso que esta ligação da formação à gestão cultural é fundamental, na medida em que nós hoje, cada vez mais, e penso que Portugal precisa ainda de aprofundar isso, normalmente a gestão ligada à criatividade é ainda muito, como direi, é feita ainda com algum amadorismo e nós precisamos claramente de encarar a cultura, a gestão cultural de uma forma mais profissional. E nós, enfim, daria agora muito para falar, nomeadamente nós sabemos o que é que está a acontecer quando alguma fragilidade, e aqui ligo também esta fragilidade quando acontece qualquer coisa, com os apoios e com que a cultura tem, não é? De uma maneira geral. E, portanto, nós neste momento sentimos exatamente essa fragilidade desta gestão muito, ainda muito ténue, muito com caráter ainda um pouco de amador, não é? Nós precisamos de fortalecer esta área da gestão do património de uma outra forma mais sólida, diria eu. Bom, vou-me calar, porque senão nunca mais me calo. Tudo bem. Falou na questão da gestão de património e aproveito aqui para falar justamente com o Barbieri. Gestão de património cultural é o que a Memória Imaterial tem feito bastante, com um papel fundamental na ligação justamente também dessa divulgação do património cultural e material, com essa ligação muito ao local, não é? E o trabalho, por exemplo, com o Pintar e Cantar dos Reis foi aqui fundamental. Mas agora faço uma pergunta. Mediar a obtenção de recursos do ponto de vista central e local, do ponto de vista da gestão do património, como é que tem sido isso? Quer dizer, chegar, por exemplo, ao pé do município de Alenquer, como foi o caso, para se avançar para a produção do estudo, do documentário, ou chegar a um organismo de nível estatal, como é que tem sido também esse... Havia formação, quando estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, para essas áreas? Como é que isso foi adquirido? Ou é tudo muito passo a passo, esta questão de, por exemplo, obter financiamentos? Não, é um pouco o que diz a Manuela, não é? O amadorismo impera. Ninguém nos ensina isso, ou ninguém nos ensinava isso. Enfim, os cursos evoluíram um pouco, não é? E agora já há umas cadeiras de produção. Mas pronto, quando um jovem é lançado na vida profissional, depois de ter a sua formação artística, esse é um problema continuado de parar-se e parece que não passaram quase 3 gerações, desde o 25 de Abril, 3 gerações de jovens a serem formados e a virem para o mercado de trabalho. Porque parece que todo o tecido social, instâncias governamentais, instâncias europeias, instâncias autárquicas, vivem em ciclos muito curtos e, ao que parece, não acumulam experiência. Não acumulam experiência, portanto, não aprendem com os erros, não conseguem ter melhores políticas. Isto é algo que nós sentimos, e quem analisar o que são as redes culturais em Portugal, a história das redes culturais em Portugal nos últimos tempos, desde os anos 80, tem uma clara noção das fragilidades que há, por exemplo, em relação aos apoios e à sua excessiva burocratização, até a palavra custa a dizer,
o seu absoluto desfazamento com o objeto artístico e com a prática artística, não é? Que frequentemente fazem falhar esforços em rede e fazem falhar projetos que são interessantes e intercâmbios que são muito interessantes. E este é o ponto nevrálgico que é preciso e que continua a acontecer, que é necessário resolver. É necessário resolver isso, é necessário pensarmos o que é que vamos fazer agora, não é? Neste momento, que neste momento, mais do que nunca, não podemos estar a reinventar a roda, não é? Temos que ter em atenção toda a experiência acumulada de muita gente e ir buscar essas pessoas e falar com elas e perceber que caminhos se podem traçar, que têm de facto de passar por apoios muito simplificados. O simplex da cultura ainda não apareceu e é um dos pontos fundamentais que tem que haver aí, e tem que passar por uma abertura muito grande a microprojetos dos jovens, porque os jovens continuam a chegar cada vez com melhores formações ao mercado de trabalho artístico, e precisam de não perder o entusiasmo e precisam sobretudo de dar a sua resposta a todas estas circunstâncias. Porque é a vez deles dar essas respostas criativas. E depois, no fim disto, temos que pensar, afinal, mas para que é que queremos a cultura? Ela é de facto útil? Precisamos dela para alguma coisa? Eu acho que sim, não é? Muito sinceramente, acho que a cultura é aquilo que fortalece um tecido social, é aquilo que cria pessoas, inclusive empresários, que podem ter pensamentos fora da caixa, que podem, portanto, produzir criativamente e responder criativamente a uma série de desafios. Aproveito só antes de passar ao Daniel, a questão do trabalho em rede. Por exemplo, quando falham políticas públicas de âmbito nacional, este trabalho em rede municipal, não é? Por exemplo, Sim. destes 26 municípios, pode ser um caminho também para pressionar positivamente para que políticas públicas de cultura a nível nacional também mudem num sentido positivo, ou pelo menos comecem a fazer o caminho que é necessário. Pessoalmente, e com a prática que fui juntando e com os erros também que fui cometendo, aquilo que penso é que essa é a resposta certa. Neste momento, a resposta tem que ser local, autárquica, neste sentido de redes autárquicas de proximidade, um pouco como toda a economia tem que começar a pensar de um modo mais circular. Exato. Não é verdade? Porque uma coisa é tudo aquilo que as redes nos podem trazer a nível informático, não é? Que é todo aquele diálogo mundial que nos pode trazer. E em termos de formação também. Outra coisa é a produção local. Porque, em relação à cultura, é muito bom dizer que temos as questões digitais hoje em dia e podemos substituir uma coisa pela outra. Não podemos, do mesmo modo que não podemos substituir o facto de irmos ver uma review de um restaurante. Isso não nos dá aquela refeição, não nos enche a barriga, não é? Enquanto nós não formos ao restaurante e não provarmos aquela comida, Exato. não nos serve para nada aquela parte digital que só nos ajudou foi, no máximo, a encomendar a comida para ter em casa ou para ir lá ao sítio, não é? E nós precisamos desse contacto, precisamos promover localmente uma economia circular de intercâmbio e de interajuda que permita, de facto, a todos esses jovens criadores aparecerem e, sobretudo, sustentarem-se. Exato. Não é? Obrigado, José. Agora, Daniel, justamente esta questão dos jovens, e Daniel trabalha com jovens, trabalha no desenvolvimento de públicos, não só com jovens, com outras idades também, e puxar aqui um trabalho muito interessante que o Daniel tem feito, a direção artística, a curadoria musical nas festas do Espírito Santo, que nos pudesse falar um pouco dessa experiência e do que é trabalhar com comunidades, um concelho de Alenquer com uma realidade tão diversa no seu território, nas suas gentes e nas suas tradições. Como é que tem sido, através da música, chegar a estes diferentes públicos? E digo públicos no plural de propósito, porque são mesmo públicos. Daniel. Muito bem, então, boa noite a todos os presentes, também aqui ao público Presente. aqui presente e a todos em casa. E é realmente com muito prazer, eu também como alenquerense, estar aqui a falar sobre um tema tão delicado hoje em dia, a cultura, não é? Mas a mais nesta altura em que se fala de uma pandemia, portanto, e parece que é um ponto secundário.
Da minha experiência, e gostava de abordar aqui um aspecto que falaste muito bem, os jovens, mas também os menos jovens, não é? Que é um aspecto fundamental. Portanto, enquanto curador destas festas do Espírito Santo, que tem sido uma surpresa muito agradável a vários níveis, há que salientar o papel do forte património que Alenquer possui, não é? De facto, tem havido essa valorização ou revalorização do património histórico, e aqui estamos a falar de igrejas, portanto, histórico-religioso, mas também, enfim, as figuras que aqui temos do passado, dos nomes que iluminam Alenquer, digamos assim, e é isto, portanto, é um concelho com muita história, não é? Eu acho que isto é um ponto assente que devemos ter em consideração. O trabalho ligado à temporada do Espírito Santo, que é realmente um trabalho historicamente informado, como eu gosto de dizer. Portanto, vamos buscar, tem sido um trabalho de ir à origem, de ir à procura de documentos que falam desta mesma tradição que Alenquer teve em tempos e trazer para o presente. Portanto, um compromisso entre o passado e o presente. E, de facto, é muito interessante perceber que não só os jovens, mas também os séniores têm aqui um papel importante na cultura. E há uma palavra que conduz esta mesma ideia, que é a descentralização. Que Alenquer tem feito isso muitíssimo bem. Portanto, levar um concerto a uma aldeia que, se calhar, as próprias pessoas daquela aldeia nunca pensariam ter um concerto. Quer dizer, há um sentirem-se especiais com esse mesmo momento, não é? Portanto, e é algo marcante. Pode ser, se calhar, só um concerto que aquelas pessoas assistam, se calhar um analfabeto, mas sentiu-se especial porque a cultura chegou a ele. E é, de facto, um ponto muito importante, que é a cultura para todos, não é? Eu sou de uma área, aquilo que nós chamamos de música clássica, embora não goste muito desse rótulo, acho que é música. E depois há boa e má, como em qualquer obra de arte, não é? Mas, de facto, levar música a essas comunidades e sentir que as pessoas de lá sentem-se agradecidas, sentem-se especiais e querem saber sobre. Não é? Portanto, acho que houve aqui tem havido aqui uma experiência também de desmistificar aquilo que é a cultura, não como uma coisa elitista, que só alguns é que compreendem, mas não, a cultura para todos. E esse tem sido o lema também aqui nas festas do Espírito Santo, e a experiência tem sido muito boa. Portanto, as pessoas sentem-se agradecidas e há este lado de para o ano quer que haja outra vez, não é? Portanto, há um pedido quase. Portanto, é um sinal claro de que a cultura está viva e que as pessoas têm sede de cultura, mesmo num meio, se calhar, onde não há tantos recursos, onde não há tantas competências, mas há este querer, ao sentir-se, ao sentido de pertença, de que o que aconteceu é meu também. Eu também fiz parte, também sou coautor desta obra de arte. E, de facto, aqui no Conselho é importante também referenciar, obviamente, eu, enquanto professor, o papel fundamental das bandas, não é? Portanto, as bandas, os grupos que existem, embora sendo amadores, como aqui já fomos referenciando, portanto, este lado, mas que neste contexto tem sido fundamental, porque também estes grupos locais têm sido os responsáveis por desenvolver, não só apresentar, mas desenvolver a cultura local, não é? Portanto, eu acho que tem sido uma experiência muito interessante, todo este trabalho do Espírito Santo, em suma, deste desenvolver cultura in loco, trazer cá alguns nomes que, se calhar, sem haver estes programas, este projeto, não seriam possíveis de trazer do ponto de vista, no meu caso, musical, mas também reforçar e salientar este papel das associações locais que também promovem a cultura com os seus recursos, com os seus meios, in loco, não é? Portanto, é muito bom referenciar. Estou-me a lembrar, por exemplo, as bandas, os ranchos folclóricos, com certeza, mas, por exemplo, as bandas que também, para além de apresentarem concertos, as procissões, etc., também têm tido um papel fundamental na formação. A formação de jovens, há muitos jovens aqui do Conselho a tocarem em bandas militares, ou são professores
em conservatórios, devido às escolas das bandas, que é onde realmente começaram. Aliado a tudo isto, eu acho que é importante sensibilizar o público através de alguma proximidade, não é? Alguma não, acho que muita proximidade. Portanto, chegar ao outro e transformar o público, um concerto, quase como se estivéssemos em casa, não é? E eu acho que esse é um caminho que nós no Espírito Santo usamos muito e temos usado muito, que é dialogar com as pessoas, estar próximo do outro. Formar, portanto, não ser um concerto estanque em que a pessoa toca Schubert, Beethoven, o que quer que seja, mas não, saber para que é que aquilo servia, qual o contexto, qual a funcionalidade e acho que os frutos têm sido muito positivos, sempre com esta preocupação de mostrar, mas sensibilizar. E é um semear constante, não é? Portanto, e é importante reforçar que esse aspecto não é só neste trabalho. Portanto, nós muitas vezes achamos que os meios mais desfavorecidos são aqueles que precisam de maior formação, mas posso dar, por exemplo, uma experiência muito curta, uma ingressão à Áustria, onde, mesmo em Salzburgo, que é uma cidade, como sabemos, marcante, eu próprio estive em concertos em que eram comentados. Portanto, havia um musicólogo a comentar o próprio concerto, ou seja, a formar o próprio público. Portanto, acho que esta formação de públicos através de um diálogo direto e conciso no próprio espaço e no próprio concerto aproxima. E este é um caminho que devemos estar cada vez mais despertos, a formar, a sensibilizar. Mesmo os fenómenos que são fenómenos de nicho, tornar esses fenómenos em fenómenos, não digo logo de massas, mas caminhando para massas, porque não, não é? Portanto, um sentido de convergência é fundamental hoje em dia. Obrigado, Daniel. Já voltamos aí, que tenho uma questão interessante para te fazer sobre sala de espetáculos em Alenquer, já aí volto, mas agora vamos falar de espaços culturais também, mas vamos falar de espaços museológicos. E o Daniel falou de pandemia, e já se falou aqui de pandemia, e neste momento a tecnologia, e a TIC privilegia também, desde sempre, a componente tecnológica, e muito bem, aliada à criação. Por exemplo, nós temos espaços museológicos como o Museu Damião de Góis, o Museu João Mário, o Museu do Vinho, outros espaços museológicos que, e como tantos outros espaços, mas agora nos espaços museológicos, onde as pessoas não puderam visitar, ou não podem visitar, e voltando a visitar, têm condicionalismos. Também é verdade, e por exemplo, com o projeto Memória Imaterial e tantos outros projetos, já havia a possibilidade de criar museus e essa perspectiva digital, e os próprios espaços museológicos foram ao longo do tempo acolhendo parafernálias interativas na própria interpretação do que é, e damos o exemplo também por exemplo, do Museu Damião de Góis, tem lá uma mesa digital, etc. Isso foi acontecendo. A questão das visitas virtuais, e a pergunta é um bocadinho para os dois, um bocadinho da experiência que têm tido ao longo dos anos, antes da pandemia, que é veicular património imaterial, e depois, por outro lado, também, como é que numa escola, os designers interativos, etc., e hoje também os técnicos audiovisuais a terem que filmar, ou seja, como é que nós hoje, como é que essas tecnologias podem ajudar a Alenquer e os nossos espaços a continuar a ter acesso ao público, mas também não substituindo, porque, como disse há pouco, quer dizer, uma coisa não substitui a outra. Quer dizer, isto é aqui uma questão difícil para os diretores de museu, para os gestores, para quem está à frente destas instituições. Okay. Já agora, por exemplo... Bom, no meu ponto de vista, eu acho que a tecnologia deve existir, mas ela não substitui de modo algum o presencial, não é? Para mim isso é fundamental, em que área for, a proximidade, a possibilidade das pessoas poderem estar presentes, quer na formação, quer na visita aos museus, quer seja onde for, para mim, no meu ponto de vista, é absolutamente essencial. Realmente nós formamos, por exemplo, com tecnologias, porque é fundamental que as pessoas estejam adaptadas a isso. Acho que as tecnologias têm uma importância enorme na divulgação, na forma como podem chegar às pessoas,
mas no meu ponto de vista não vai substituir de modo algum a experiência que a pessoa pode ter quando está no local, quando está no sítio, quando está a tocar, a cheirar. Os sentidos são super importantes também, não é? E isso no digital, por muito que se queira, não existe. Pronto, portanto, eu acho que realmente no papel da divulgação, do chegar, do dar a conhecer, é muito importante e evoluiu-se muito também nesse sentido. Hoje há formas das pessoas poderem quase que ver aquilo que está a acontecer, mas de sentirem o que está a acontecer, mas eu continuo a defender que nada como, sou um bocadinho como o São Tomé, não é? É preciso mexer e ver. Exato. Obrigado, Manuel. José. Sim, os meios audiovisuais e a informática aplicada aos museus e às coleções museológicas, felizmente já tem um caminho que começou para aí há 30 anos, pelo menos, não é? Com a informatização de bases de dados, etc. E é um caminho muito próprio, é quase um caminho autónomo, não é? Daquilo que hoje em dia se começa a chamar as humanidades digitais. Ou seja, é um caminho que permite-nos, de certo, visitar virtualmente museus, permite ao investigador cruzar dados, trabalhar sobre isso e permite alguma salvaguarda do património para além de algum cataclismo, algo que pode acontecer, não é? Como é o caso das zonas de guerra, em que se está a fazer um grande esforço a nível do ICOM e de outros organismos internacionais de salvaguardar, no mínimo, uma cópia digital das coisas que estão a ser bombardeadas e que estão a desaparecer depois de 5.000 e 7.000 e 10.000 anos de história. Como é que isso se pode aplicar a Alenquer? Ou a outro sítio qualquer aqui da região, ou seja, como é que tudo isso se pode aplicar localmente? Podemos olhar, para além desta possibilidade de salvaguarda, podemos olhar como uma possibilidade interativa, no sentido em que podemos, por exemplo, criar mecanismos de realidade aumentada ao visitante do museu, que perante uma determinada peça, imaginemos que tínhamos também aqui instrumentos de música antiga, não é? É um trabalho que está a ser feito no Norte neste momento, em alguns museus. Podemos ter um aparelho que naquela altura nos dá o som daquele instrumento, não é? Ou um bocado da peça musical, ou etc. Ou podemos passar por aqui e, como temos o nosso dinossauro alenquerensis, não é? Podemos, com a realidade aumentada, em determinado sítio, fazê-lo aparecer com um simplicíssimo código QR, aparecê-lo no telemóvel que nós temos no bolso e podemos, de repente, ver à nossa frente o dinossauro como ele existia ali. Portanto, há todo um mundo de possibilidades, de facto, que podem ajudar a criar uma maior relação do utente com os seus museus e com o seu património. Eu penso que um dos caminhos possíveis, que está a ser tentado, inclusive na Península Ibérica em vários sítios, pode também passar por utilizarmos as bibliotecas e os museus como polos que permitem a cidadãos, os cidadãos interessados, se juntarem, receberem alguma formação mínima e partirem eles à descoberta do seu património e juntarem e serem eles os colaboradores que vão constituir um acervo digital. E nesse processo, não é? Imaginem que vinham aqui e eles tinham que fazer aqui uma cópia 3D desta coluna e deste capitel. Nesse processo, eles vão aprender imenso sobre este património, sobre estas proporções, sobre tudo isto. E, portanto, é todo um caminho de ciência cidadã e de cultura cidadã que está por fazer e que está, neste momento, a tecnologia existe, tornou-se extremamente barata. A formação também se consegue rapidamente e poderia ser um dos caminhos possíveis para avançarmos, por uma vez, com as comunidades. Ou seja, ganharmos o hábito das abordagens horizontais. Não somos só nós que de repente temos uma iluminação e achamos que aquilo é bom para as pessoas, não. É serem as pessoas a juntarem-se e a dizerem-nos o que é que achavam e o que é que lhes dava prazer fazer naquele momento.
e como quereriam aprender. E as tecnologias podem permitir-nos isso. Se falamos em hibridismo, eu penso que este era o caminho de hibridismo possível. Acho que temos aqui uma possibilidade de futuras cooperações. Não é? Há aqui possibilidades. Não, sem dúvida, um belo exemplo e um caminho que, do ponto de vista local e da cooperação local e no âmbito da rede, um ótimo caminho apontado. Agora, voltando aqui para as artes performativas, e vou voltar àquela questão. Daniel, equipamento, uma sala de espetáculos em Alenquer, com uma capacidade de receber um espetáculo de maior ou menor dimensão. É um dos problemas que temos tido ao longo dos anos. O auditório municipal acaba por já ter alguma tecnologia ultrapassada, algumas situações que precisavam de ser, com certeza, requalificadas. Tem existido passos bem intencionados, mas ainda não se conseguiu, provavelmente, ter a sala de espetáculos que o município precisaria. Enquanto músico, enquanto curador, como é que vês essa questão? É muito problemática, resolve-se, tem que se vir a cumprir esse desígnio? Bom, eu acho que é tudo... Devemos sempre ter em conta vários fatores. Portanto, o fator social, não é? Portanto, obviamente a dimensão geográfica e o número de habitantes que estão. Não vejo que seja um problema, um entrave tão grande assim, tendo em conta, e há pouco ainda falávamos disso, portanto, temos espaços, de facto, magníficos no concelho, que são autênticos auditórios. Não é? Portanto, estamos a falar de igrejas, de facto, com grandes dimensões. Temos também, enfim, não é propriamente um auditório, mas portanto, o próprio Museu João Mário, portanto, enfim, alguns espaços que, de certa maneira, são auditórios locais, não é? que vamos tendo. É claro que tendo uma grande casa de espetáculos, ninguém vai dizer que não é? Mas também temos que ver a realidade em que estamos. Não é? Há um trabalho de semear, de ir trabalhando públicos, e eu acho que é muito bonito sentir localmente, não o auditório, mas aquele espaço onde se pode fazer um espetáculo musical, um trabalho musical. E é isso também, de certa maneira, poderá tornar especial, genuíno, autêntico, o trabalho cultural que se faz em Alenquer, não é? Portanto, esta ideia da grande sala de concerto na verdade é uma ideia, ou é um mito, digamos assim, não é? Que se calhar é uma herança que é algo que herdámos de lá de trás, que dizer que, bom, o grande concerto temos que ir à Gulbenkian ou ao CCB, não é? E esta mentalidade ainda perdura, não é? Portanto, se for um concerto aqui em Alenquer, ou na Marinela, ou onde quer que seja, se calhar, não é? Portanto, há um preconceito, digamos assim, que ainda hoje subsiste e temos esse lado. Portanto, não valorizar o local, mas vamos ao Coliseu dos Recreios, porque lá é que é bom, não é? Portanto, eu não vejo essa necessidade de uma sala fantástica. De facto, temos o Damião de Góis, o auditório, que já permite muita coisa, e para a realidade que nós temos aqui, com certeza, se calhar com alguma atualização, mas é um trabalho que se vai fazendo, portanto, um caminho que se vai fazendo caminhando, não é? E eu acho que é importante compreender socialmente e geograficamente onde estamos. E o que temos, antes de uma grande casa, não é? Antes de criar aqui um CCB, criar condições do ponto de vista do humano, não é? Portanto, do chegar às populações e formar populações. Eu acho que isso é o mais importante. E depois, eu como músico, posso dar exemplos de experiências fantásticas, quer dizer, toquei já em espaços muito pequenos, que se calhar teria talvez menos pessoas do que a plateia que temos aqui. Portanto, nichos mesmo, portanto, lembro-me de um concerto de clavicórdio que dei há uns anos em França, que é num espaço muito pequenino e é um instrumento que se ouve muito pouco. Portanto, esse instrumento, por exemplo, não é bom para se ouvir numa grande sala de espetáculos, não é? A não ser que seja amplificado, mas acusticamente não funciona. E foi dos concertos mais especiais que eu tive e
sabendo também que o público, pessoas que partilharam essa experiência comigo, tinha sido um momento muito especial, muito íntimo, por ser um espaço muito pequeno, torna-se também mais familiar. Esta questão da familiaridade é fundamental também no espaço, não é? Um espaço muito amplo, muitas vezes nós temos uma certa frieza. O intérprete, ao passar a mensagem musical ou a mensagem para o público, e o público também recebe essa mensagem muitas vezes distante, não é? Portanto, é um pouco relativo, há aqui uma certa relatividade, mas eu não vejo a questão de um grande auditório como uma prioridade. Vejo sim o revitalizar o que temos cada vez mais. Não só para os locais, pois com certeza há aqui uma prioridade em formar localmente, em que as pessoas saibam o seu contexto, um pouco de acordo com o que eu estava a falar, e também o turismo, quer dizer, um turista que passa por Alenquer, olha que momento especial que eu tive nesta ermida, nesta pequena igreja. Isso são coisas, são pequenos momentos que nós se calhar não damos importância, porque há esta mentalidade ainda de pensar em grande, não é? Mas que é uma mentalidade errada, a meu ver, e que eu acho que temos que valorizar o que há localmente. E muitas vezes são espaços que nunca foram usados, por exemplo, para um concerto, para um contexto cultural, ou até para uma dança, para uma outra arte performativa qualquer. Quer dizer, aquele espaço não foi usado porque ou está ligado ao culto, ou porque está desativado há muitos anos, portanto, mas por que não recriar umas ruínas disto ou daquilo e fazer qualquer coisa ali, não é? Portanto, uma noite como esta, está um bocadinho de vento, mas se tivesse um pouco menos vento e mais calor, teríamos, se calhar, um momento muito agradável num espaço que fosse umas ruínas, com uma boa iluminação, porque não é? Se calhar é um autêntico auditório. Portanto, eu acho que esse aspecto de o espaço torna-se especial naquilo que ele é e na sua gênese, na sua originalidade, não é? Portanto, eu acho que aqui o caminho é revitalizar e revalorizar mais o que nós temos em termos de concelho, que, como digo, é um espaço riquíssimo. Temos também as quintas, temos quintas centenárias, quer dizer, temos espaços com muito valor, não só artístico pela sua beleza estética, mas também do ponto de vista acústico, quer dizer, há espaços que devem ser explorados. Acho que aí sim, é um caminho que nos vamos demarcando pela diferença e não pelo que os outros fazem, que é isto, que é exatamente esse trabalho de pensarmos, bom, vamos criar um grande auditório e depois perguntamos para quê? Não é? Para quê? De se investir, e conheço alguns casos, portanto até alguns que já toquei, já estive, e depois que tem um grande espaço que não tem muitas vezes o público, ou seja, é preciso a formação humana de acordo com esta formação material do ponto de vista literal, não é? Portanto, ter um espaço em que consiga albergar muita gente e de preferência locais, não é? Portanto, acho que não faz sentido trabalharmos em concelho e trabalharmos cultura para os outros, não, temos de trabalhar para nós primeiro, não é? Eu acho que deve ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Portanto, acho que é um contexto interessante este dos espaços, mas a minha opinião é muito clara. Portanto, a prioridade é isto, é formar do ponto de vista humano e aproveitar o que temos, que é riquíssimo. Não é? E já agora aproveito para ligar um bocadinho a tua primeira intervenção com esta, onde falaste da importância do movimento associativo, das bandas, etc. Lembrar também os grupos de teatro e, por exemplo, outro espaço, o Teatro Ana Pereira, por exemplo, que tem sido um projeto que tem sido desenvolvido no âmbito da Liga dos Amigos e da trupe de teatro Os Quatro e o Burro, que são associações que acabam por ter um papel importante no âmbito do teatro, não é? A par das filarmónicas, também elas com auditórios, algumas delas também com espaços para serem adaptados. Essa questão do auditório é interessante. Não há auditórios sem públicos e também sem equipas. E agora pergunto, Manuela Carlos, o Daniel sublinhou e bem, quantos investimentos foram feitos, e na altura da rede de teatros e cineteatros, de auditórios, que depois não tinham, primeiro, pessoas para público, não é? E depois não tinham equipas formadas, quer dizer, programadores, técnicos, uma equipa que pudesse também desenvolver um projeto educativo de formação de públicos. Parece-nos, e alguns estudos foram indicando isso, quer dizer, que houvesse a falta de, quer dizer, construir-se os espaços antes de se construírem equipas, não é? O processo tem que ser da dimensão humana, de formação dos públicos e formação também dos técnicos.
enquanto diretora de uma escola que provavelmente tem formado muita gente que trabalha também em auditórios e em espaços desse género, o que é que me tem a dizer sobre isso já agora? Eu gostava de dizer que não podia estar mais de acordo com aquilo que o Daniel disse, não diria melhor, não. É exatamente isso. Eu acho que se construíram demasiados equipamentos neste país que não têm conteúdos para servir as populações. Ou seja, eu estou muito de acordo com aquilo que o Daniel disse, acho que nós temos muitas coisas, o que precisamos é de trabalhar culturalmente os conteúdos que vamos oferecer às pessoas. A cultura tem que ser inclusiva, não é? Nós não podemos criar equipamentos enormes para trazer aqui a orquestra da Gulbenkian se ninguém percebe o que é a orquestra da Gulbenkian, ou a Companhia Nacional de Bailado. Não é isso que nós devemos fazer, a meu ver. Nós devemos ter uma cultura de proximidade, devemos trabalhar essa cultura com as pessoas e essa proximidade, sabendo onde é que estamos, não nos perdendo e não querendo trazer cabanas de chão, que é onde eu sou, a mesma coisa que levo à Gulbenkian ou a outro lado qualquer. Portanto, nós temos que saber onde é que estamos, o que é que estamos a trabalhar e para que público é que estamos a trabalhar. E esse trabalho faz-se no dia-a-dia e faz-se, como o Daniel disse, com a Banda Filarmónica. Não há melhor escola, não há ética nenhuma na vida, nem nenhum conservatório de teatro ou escola de teatro que tenha uma importância tão grande como têm, por exemplo, as bandas filarmónicas na formação dessas pessoas. Nós hoje sabemos que em muitos lados deste país e durante muitos anos, nós não nos podemos esquecer, não no dia de hoje, mas de muitos anos atrás, que era realmente o único local que as pessoas tinham, onde tinham acesso à cultura, eram as bandas filarmónicas ou as sociedades recreativas que muitamente faziam algumas coisas, como todos nós sabemos, não é? E portanto isso são épocas que têm na nossa memória e na nossa cultura algo que nós não podemos deitar para trás, não é? Que nós devemos continuar a trabalhar, porque se hoje nós conseguimos ter, enfim, um acesso muito mais aberto e muito mais abrangente a determinado tipo de cultura, há ainda muito, e eu penso que mesmo ainda em Alenquer, há muita gente que não tem esse acesso a essa cultura, se não for aquilo que o Daniel também disse muito bem, levando-a lá, fazendo na pequena sociedade cultural ou na pequena quinta que existe lá ou num local qualquer, em que eles sintam que realmente esse trabalho é feito para eles, para chegar a eles. Em relação à pergunta que me fizeste, claro que eu acho que a formação que tem sido feita em escolas como a ETIC e outras, tem permitido que muitos desses equipamentos e de muitas coisas que, enfim, estavam sem funcionar, tivessem hoje uma atividade diferenciadora, não é? Mas eu continuo a achar que ainda falta muito, há muito equipamento e muito pouco conteúdo para meter dentro do equipamento. Isso é que é essencial. É isso. Muito obrigado, Manuel. Bom, eu só queria relembrar que podem fazer perguntas. Portanto, eu poderei fazer perguntas. Não só quem está lá em casa tem dito boa noite a todos. Não vou dizer os nomes todos, mas estão a dizer boa noite. Vamos gravar e disponibilizar, sim. Vamos gravar e disponibilizar. Portanto, não só esta sessão como as anteriores. Portanto, façam perguntas, para não ser só eu a fazer perguntas, por favor. E agora vou pegar aqui em 3 palavras, aqui para o José: cultura, turismo e pandemia. Ok. Como é que nós cruzamos, isto porquê, não é? Porque são 2 setores que muitas das vezes se juntam, quer dizer, cruzam ali caminhos, tentam cooperar e trabalham com o público, não é? E a pandemia vem aqui atrapalhar um bocadinho as questões do público. Pois, em relação ao turismo e a cultura, não serei talvez a pessoa com a melhor opinião sobre por isso mesmo. Sobre esse casamento. Mas por isso mesmo é que é interessante. Porque
Porque é assim, no caso concreto de Portugal e no caso concreto dos fundos de apoio à cultura, temos assistido a alguma deformação a nível institucional em relação ao turismo, ou seja, o turismo tem de algum modo ficado encarregado de distribuição de verbas ligadas à cultura, e isso cria regulamentações estranhas, como para se fazer um evento, isto a nível de grandes eventos, não é? De financiamento de grandes eventos. Uma pessoa, se quiser candidatar-se a um grande evento, até há bem pouco tempo, não sei como é que está agora, o indicador que tínhamos que dar era qual seria o número de camas que seria expectável que ocupar com aquele evento. Ou seja, qual seria a quantidade de turismo interno ou externo e quantos hotéis iríamos encher por fazermos aquele evento. Ora, isto cria deformações graves quando estamos a falar em culturas circulares e quando estamos a querer desenvolver a cultura regionalmente. Porque, ou bem que enchemos no castelo que houver com um grupo gigantesco que nem sequer vem daqui, não é? E de repente temos milhares de pessoas lá e que se vão embora no dia seguinte e que se calhar estragaram mais do que deixaram, ou bem que queremos trabalhar localmente com as pessoas, com as comunidades e queremos ver o que se faz. Portanto, o que é que irá acontecer agora com o turismo, talvez, e a cultura? Talvez se consiga um novo equilíbrio, o que seria muito bom, até porque temos todos que pensar um pouco se as economias europeias, já não falo da nossa economia só, mas de repente percebemos com a crise do Covid que grandes economias europeias têm percentagens de receitas que vivem do turismo que são demasiado grandes para a saúde financeira dessas economias, não é? Quando 20% das receitas de exportação de um país tem a ver com o turismo, algo não está muito bem, não é? E não é só connosco. E, portanto, há que pensar, quando se fala em cultura, não se pode deixar de falar de economia. Porque a cultura dá de comer como as outras coisas todas e precisa de comida como as outras coisas todas. E, portanto, estão muito juntas, não é o reino dos céus e o reino da terra. Pelo contrário, elas caminham lado a lado e, portanto, terá que se encontrar algum realinhamento mais justo também em relação a isto para termos mais respostas e pensar que, às tantas, há público suficiente localmente para um determinado grupo. As grandes questões que se põem aqui neste momento com toda esta pandemia têm a ver mais com o intercâmbio cultural com outros países, que é uma coisa fantástica de termos, não é? Poder receber aqui um artista estrangeiro e que venha fazer workshops também, ou seja, que venha não só cantar uma noite, mas espalhar o seu saber, ter workshops com músicos locais, por exemplo, ou um pintor que vem cá expor, mas que vai trabalhar também com pintores locais e, portanto, criar essas sinergias. E de facto, esse é o nosso grande problema neste momento, não é? Com a pandemia. Mas, entretanto, podemos ir trabalhando e fortalecendo esta nossa rede local para estar pronta, porque a pandemia vai passar, não é? Ela pode durar até 2 anos, se olharmos para a história, e se não aparecer a tal vacina milagrosa, mas ela vai passar. E daqui a 2 anos podemos estar todos mais fortes, com uma economia mais centrada na autossustentabilidade, e, portanto, temos de estar mais prontos para voltar a ter intercâmbio. E, se possível, não pensarmos no turismo como sendo algo massificado, mas como algo que, como dizia há bocado o Daniel, consegue oferecer experiências localizadas e que fiquem. E isso marca mais uma pessoa do que ter vindo aqui para um castelo fazer uma espécie de festival boom que pronto, às 5 da manhã acabou e depois ficou uma ressaca, não ficou mais nada. Por isso é que foi importante esta pergunta, Sr. José a responder primeiro. Bom, amigo, parecia que querias dizer qualquer coisa. Sim, é um diálogo. É um bocadinho no seguimento que o José estava a falar. Eu acho que esta é uma altura em que, de certa maneira, temos um peso muito negativo em cima, porque há este aspecto todo ligado ao Covid que, de certa maneira, nos limitou exatamente à questão dos intercâmbios. Portanto, quem tinha concertos fora do país, não sei o quê, bom, começa a perceber que há uma série de cancelamentos
Mas se calhar é isso mesmo, é uma altura de olhar para o local, não é? Portanto, de centrar não energias do ponto de vista demasiado internacional, porque há limitações e restrições nesse sentido, mas de facto criar um trabalho mais local e em rede. Acho que nada disto impossibilita ou invalida de se fazer um trabalho realmente em rede, não é? Portanto, de criar um conjunto de convergências geográficas dentro do próprio concelho, não é? Até muitas vezes, se calhar, quebrando o gelo que existe entre as várias realidades. Portanto, muitas vezes alguns aspectos ligados portanto, o que eu faço aqui não se pode fazer ali, ou, portanto, criar exatamente mais intercâmbio dentro do próprio concelho. Estamos a falar, de facto, de valorizar mais o local. Eu acho que com esta pandemia, só para rematar esta temática que eu achei muito bem e estou completamente de acordo, mas vamos olhar mais para aqui, não de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, não é? Portanto, o que é que eu posso mostrar aqui com o meu contexto? O que é que eu posso desenvolver neste momento? E depois, com certeza, aí desenvolvendo todo este lado ligado às novas tecnologias, percebendo como é que nos podemos reinventar e como é que nos podemos readaptar, tentando que não haja assim cortes demasiado grandes nos concertos ou no conjunto de atividades. Tentar, de alguma maneira, dar continuidade de uma forma o mais saudável possível dentro deste contexto, mas é fundamental este olhar para o local, não é? O que é que eu posso desenvolver neste momento, não é? E também utilizar esta altura para ir semeando, não é? Semeando novas estratégias. Não é? Exato. Bom, se me permitem, só para terminar isto, eu acho que uma das coisas que nós temos também de começar a pensar é ter uma gestão cultural com uma maior preocupação ambiental. Ou seja, isto tem a ver também aqui com o turismo, com aquilo que acabou de dizer e com muitas vezes nós termos uma necessidade de estar sempre a fazer e a desfazer, quando podemos muito trabalhar essa história de levar as coisas em rede, não fazer perdurar, não estar sempre constantemente a fazer e a destruir, porque todas essas coisas hoje têm muitas, deve-se ter uma grande preocupação com a parte ambiental, não é? E todas essas coisas hoje acabam por introduzir, fazer ruído, sei lá, há uma série de coisas que eu acho que também deveriam ser pensadas naquilo que é o futuro da gestão cultural e essa preocupação ambiental ligada ao território, ao turismo, a tudo isto que temos estado a falar. Muito obrigado. Certíssimo. Portanto, foi interessante aqui, já houve aqui uma interação, mas pelos vistos temos 5, 7 minutos para terminar, e eu vou terminar com uma ronda, com 3 perguntas, que já são perguntas do nosso público aqui. Okay. Bom, a primeira pergunta vai ser aqui para o Daniel, e é do Hernani Lemos Figueiredo, sobre uma questão que falaste muito sobre o conceito de formação de públicos e educação de públicos. A certa altura teremos que segmentar, tem que haver segmentação cultural, quer dizer, segmentar os públicos, porque senão a certa altura estão sempre os mesmos a consumir o mesmo, não é? Na tua opinião, enquanto curador, como é que achas, qual é o método, quer dizer, qual é o método que achas que deve ser utilizado para não estarem os mesmos a consumir o mesmo e ser algo depois redundante? Sim, essa é uma pergunta pertinente. Eu creio que, enquanto diretor artístico ou curador, não é, uma das nossas preocupações é isso mesmo, é não só formar o público, como chegar a outros públicos, não é? Portanto, poderemos, e isso é um caminho que se vai fazendo passo a passo, não é? Portanto, temos uma primeira experiência, muito bem, que é avaliar o tipo de público que temos à frente, não é? Bom, se calhar um público sénior. E aí a nossa questão é, mas eu quero ter jovens. Portanto, esse trabalho passará muito em colaboração com as escolas, obviamente. Portanto, trabalho junto das escolas, junto das famílias, junto das paróquias, não é? Portanto, os meios locais devem ser usados também para criar esta mesma rede, não é? Portanto, dentro do próprio local, criamos, digamos assim, uma rede de amigos, ou uma liga de amigos, assim podemos chamar. E eu acho que é fundamental para
até diversificar, não é? Portanto, tornar os públicos mais diferenciados e que o próprio espetáculo, o próprio conceito seja bastante abrangente. Eu acho que aí está a criação de workshops, a criação de ações pedagógicas junto do público, muitas vezes pequenas intervenções. Se calhar valerá mais para captar um jovem, que hoje em dia uma das preocupações é a juventude, assistir também, estar presente e participar do próprio espetáculo, criar momentos, estou-me a lembrar, por exemplo, junto dos agrupamentos escolares que existem no Conselho, em Alenquer e outros, mas fazer essas ações pedagógicas, não é? Portanto, acho que se calhar valerá a pena não fazer 1 hora de espetáculo, porque vai ser igual a 0, mas se calhar 10 minutos e tentando, claro, com ferramentas específicas e direcionadas para esse tipo de público, não é? Portanto, o abranger e o criar públicos passará muito por aí, a meu ver. Portanto, estas ações pedagógicas no local, portanto, ir aos locais, até porque não as sociedades recreativas, não é? Portanto, as coletividades, e diversificar também essa oferta, não é? Bom, temos aqui este projeto, e obviamente que aí requer uma abertura da parte dessas mesmas associações para que se crie essa ponte e essa mesma ligação. Mas creio que passará muito por esse sentido de workshops, ações pedagógicas, dar a conhecer. Não é? Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado também ao Hernani pela excelente pergunta. Mais uma pergunta também do Hernani e agora faço aqui ao José. Às vezes vamos sempre dicotomizando muito cultura popular, cultura alta cultura ou cultura cultivada, cultura vanguardista, kitsch. O Hernani pergunta, não se estará a dar muita visibilidade, e o José que trabalha com meios digitais e com certeza que chegam a muita gente, mas trabalha muito numa cultura popular, mas a pergunta aqui é geral, não se estará a dar muita visibilidade à cultura kitsch, como diz aqui o Hernani, do que à alta cultura, ou uma cultura mais que rompa mais o paradigma e que questione mais, ou assim, artisticamente, esteticamente. Sim, não podemos esquecermos que, por exemplo, quando o Homero faz a sua grande epopeia, escreve a partir de centenas de anos acumulados de tradição oral, de histórias que passavam pela tradição oral. Não nos podemos esquecer de que grandes compositores, quando compõem as suas obras, partem de músicas tradicionais que já existiam e que ouviram na sua aldeia, e ouviam na igreja, e ouviam em vários sítios. Portanto, para mim, não existe uma grande separação entre uma coisa e outra. Entre, pronto, alta cultura, baixa cultura, cultura popular, etc. Para mim não faz sentido essa distinção. É assim que eu vejo o mundo. Claro, claro. Portanto, há aqui... Porque é assim, nós, seres humanos, temos esta capacidade que nos ajudou a sobreviver de criar padrões. Mas nem sempre esses padrões existem. Na realidade, são padrões que nos ajudam a distinguir coisas e que às vezes também nos prejudicam. Um dos modos em que nos prejudicam é quando começamos a compartimentalizar demasiadas coisas. E de repente há uma alta cultura e há uma baixa cultura e há não sei o que mais. Mas se virmos bem, no fundo, todos nós somos feitos da mesma poeira, da mesma estrela que explodiu há não sei quantos milhões e milhões de anos, não é? E somos construídos assim, portanto, é tudo a mesma matéria. E na cultura também isto é tudo a mesma matéria. Agora, há uns que gostam mais e que se dedicam mais e que constroem obras mais elaboradas, e há outros que não constroem obras tão elaboradas. E pronto, é isso. Eu não acho que o mundo digital... Digo eu que tenho um projeto no mundo digital que se dedica a proteger e a divulgar a cultura popular, ou aquilo que é dita cultura popular, gosto de lhe chamar cultura tradicional, aquilo que vai sobrevivendo ao longo das gerações. Mas acho que se eu consigo fazer isto e ao longo de todo o mundo há cada vez mais projetos neste sentido, então não estamos já a correr um grande risco de que esta cultura de algum modo fique esmagada. O risco corre-se com as aplicações comerciais
e as aplicações comerciais selvagens que se criam da apropriação da cultura. Esse é o grande risco, de facto, ligado à digitalização. Quando alguém se apropria de um ritmo africano que ouviu numa tribo algures em África e de repente com ele cria uma música sua que lança no Ocidente e que ganha milhões e milhões, claro, essa pessoa está a fazer uma apropriação que é terrível, porque nem sequer está depois a devolver nada dos ganhos que teve com isso e nem sequer provavelmente a refere de onde é que vem a sua influência. E contra isso, contra essa pirataria cultural, é que temos todos que lutar muito. E esse é, de facto, o grande perigo que eu vejo neste momento. Porque, de resto, há uma coisa que se tornou comum, cada vez mais, que é outro tipo de direitos de autor, de convenções que protegem os direitos de autor. Antes só tínhamos a Sociedade Portuguesa de Autores e havia toda uma estrutura muito ligada a isso. Mas hoje temos, por exemplo, os Creative Commons, que permitem outra coisa, que é esta obra é minha, eu cedo-a gratuitamente, por exemplo, desde que citem o meu nome quando a usarem. Pronto, e tudo isto é tão simples como clicar num botão na internet e aquela música está guardada assim. E isso é o modo como estamos a lutar também, digitalmente, contra essa apropriação indevida e tentamos alguma proteção dos criadores. Não sei se respondi à pergunta. Não, é um aspecto bastante bem sublinhado. Bom, aqui no fundo, quando o Hernani falava aqui da questão do kitsch, íamos mais para a perspectiva do mainstream, da comercialização, e ligaste com um aspecto muito importante e terminaste na questão dos direitos de autor, muito bem sublinhado. Bom, se calhar vou fazer a última pergunta, antes das despedidas. Não tenho aqui nenhuma pergunta digital. Bom, entretanto desapareceu, a tecnologia atende a estas coisas. Mas pronto, a última pergunta da professora Joaquina Raimundo, eu tentei aqui extrair aqui o essencial, e creio que tem aqui pontos de pensamento interessantes, sendo as duas docentes, que é sobre, bom, pandemia, vem as questões todas do audiovisual, do multimédia, a mediar tudo isto. Mas a professora Joaquina faz aqui sublinha a questão importante da proximidade, da questão lúdica também da cultura, das questões intergeracionais também entre os mais novos e os mais velhos, que também por via do conhecimento das tradições orais das gerações mais antigas também, e há programas interessantíssimos também do ponto de vista desta intergeracionalidade na cultura, nas escolas. O seu projeto, gostava que falasse um bocadinho do projeto do Colégio Cesário Verde, onde desde muito cedo tem essa ligação às artes. É um bom exemplo também para aqui Alenquer também observar. Fala-nos um bocadinho desta relação. Muito bem. Só para dizer à professora Joaquina que eu não sou professora, não dou aulas. Portanto, eu criei uma escola, mas não, na prática mas não sou professora, eu não dou aulas, mas quer dizer, tenho uma ligação muito forte com os professores, tenho uma ligação muito forte com os alunos. Eu criei, como disse há pouco, uma escola há 30 anos, que era a ETIC, e em determinada altura senti a necessidade, nós recebíamos jovens já com 18, a partir dos 18 anos, eu senti a necessidade de ter uma escola onde se pudesse lecionar e ter uma atenção muito especial desde pequeninos com a arte. Porque eu sentia que as pessoas, quando chegavam à ETIC, a partir dos 18 anos, já era difícil, como direi, já era muito difícil introduzi-los em algumas coisas mais ligadas à arte, à cultura, que nós gostaríamos de fazer. Então criei um projeto que é um colégio que começa nos 4 meses e termina no 9º ano. E a ideia exatamente foi a educação, não é a educação pela arte, mas a educação como desenvolvimento do conhecimento do ser humano. E, portanto, as crianças, desde pequeninas, desde que entram, têm
música, teatro, destes 4 meses, música, teatro, dança, artes plásticas, e depois, quando vão crescendo, à medida que vão crescendo, há outras disciplinas que vão entrando, como a arquitetura, fotografia, olaria, enfim, várias coisas que se vão introduzindo. E a minha ideia é muito essa necessidade de pegar, e quando se fala em cultura, e quando se fala chegar a públicos, na minha maneira de ver, é realmente uma questão de pegar neles muito cedo, não é? De introduzir nas crianças essa necessidade de que a cultura é como ir ao restaurante e comer, quer dizer, não é uma coisa fechada, não é uma coisa que só para uns senhores é que têm acesso. A cultura deve ser uma coisa que é vista e criada desde a tenra idade, é algo que nós vamos ter que aprender, ou deveríamos aprender, como aprendemos a falar português, ou como aprendemos uma outra língua, ou como fazemos uma outra coisa, quer dizer. E acho que este colégio tem 14 anos, devo também aqui contar muito rapidamente, tive muita dificuldade em que o corpo docente se adaptasse a esta ligação com as artes. Era sempre muito, lá vêm os das artes e nós agora vamos dar a nossa disciplina, não é? Portanto, fazer com que quer os educadores, quer os professores sentissem que aquilo que se estava a fazer era algo conjunto, era só era só num sentido, não é os da arte e os da outra disciplina. Foi difícil porque realmente não é algo que seja muito trabalhado desta maneira, não é? Em que os projetos são feitos num só lado, num só conjunto. Não é? Num conjunto de 2 pessoas, o professor da disciplina ou o educador com o professor da arte, estão a trabalhar no mesmo sentido e, portanto, estão a trabalhar juntos na evolução do crescimento daquela criança. E tem sido uma experiência muito gratificante. Muito gratificante e, enfim, espero que perdure. Com certeza. Sem dúvida que aqui também a gestão dos projetos educativos é fundamental na gestão cultural, não é? É fundamental. Também. E depois há outra coisa que é muito importante, que eu provei, que eu acho que muitas vezes não se tem em conta e que me parece que faz todo sentido, que é tal qual como numa aula, numa turma, nós temos alunos que são completamente diferentes, não é? Nós não podemos falar, acho eu não sou professora, volto a dizer, não podemos falar para a turma. Nós temos que perceber quem é que está na nossa frente. A cultura é igual. Nós temos que perceber quem é que nós temos, quem é a pessoa que está qual é as pessoas que estão ao nosso lado, não é? Quais são as pessoas para quem vamos falar? Porque, de contrário, criamos, em vez de abrirmos portas, criamos barreiras, não é? E acho que isso tem que ser completamente ultrapassado, e para isso temos de ter realmente essa humildade, muitas vezes, de não ir como direi, não ir querer expor aquilo que nós sabemos, mas sim perceber como é que nós transmitimos aquilo que sabemos. Ficava por aqui. Muito obrigado. Obrigada. E neste caso aproveito para agradecer aos nossos convidados, aos oradores, agradecer ao público em casa e presente e, obviamente, e permitam agradecer em nome dos 4, agradecer o convite do município de Alenquer e da Rede Cultura 2027. Sem dúvida foi um prazer poder estar aqui e colaborar. Somos todos alenquerenses de uma maneira ou de outra e queremos muito sucesso para esta rede. Obrigado e até uma próxima. Lá em casa, nos computadores, tablets e telemóveis. Até uma próxima e saúde para todos. Obrigado. Obrigada.